Tá? Então, agradecer e dizer que é uma honra receber a professora Marta, tá? Uma referência nos estudos de cultura, tá? E de música também. Tá? Pois é. Aqui para te ouvir. Eu não sei se eu acho que não precisa ela se apresentar, né, gente? Por favor. Não, todo mundo falou que não, viu? Então pronto. Ótimo. Melhor ainda, que essas apresentações, às vezes, assim, são tão formais, né? Mas eu só preciso dizer que eu sou historiadora. Essa... Aqui é repleto de historiadores. Tá? Que bom, que bom, que bom. Não, porque às vezes as pessoas assim, têm uma expectativa, né? E assim, eu, como historiadora, tenho um lugar de onde eu falo, né? Isso. E aí o meu lugar de fala é de uma historiadora branca, como vocês podem ver, que comecei assim, muito assim, lá nos anos 70, a entender que cultura popular era um caminho de luta. Tá bom o som? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Que, assim, eu me criei um pouco, quer dizer, me criei na ditadura, né? Sou órfã da ditadura, mas não cheguei a militar, porque eu era criança, ainda bem. Mas vivi intensamente os anos 70 como jovem, e depois dos anos 80, aí já como historiadora, todas a concretização e a luta pela democratização e pela Constituinte, pela extensão da ideia de direitos e de cidadania. Né? E que extensão eu estou falando? A extensão para o campo cultural, que cultura nunca tinha sido considerado, aliás, nunca tinha entrado em Constituição nenhuma, né? E quanto mais cultura popular ou cultura negra. Então, as pautas culturais dos anos 80, elas me formaram muito dentro de um pensamento de esquerda que, pois a gente, né, Denise, a gente sempre teve uma esquerda que achava que as festas e as expressões culturais populares eram alienação, né? Era coisa para válvulas de escape, como diziam. Mas havia uma outra esquerda que pensava um pouco diferente, não sei se totalmente diferente, mas entendia que as festas, a cultura, era um local de resistência. E eu acho que eu me criei um pouco dentro dessas duas perspectivas, mas cada vez mais próximo da ideia de uma cultura popular como local da resistência. Na época, a gente pensava muito menos na discussão racial, não é? A gente pensava muito mais numa perspectiva de classe social, por isso cultura popular era tão importante. E cultura negra parecia que era um assunto mais dos folcloristas, e que era mesmo. Né? Não havia muito espaço para se pensar em cultura negra, cultura afrodiaspórica, cultura afro-brasileira. A grande questão nas universidades, não é, Denise, era a luta de classes. Então cultura popular até cabia. Né? E assim eu me criei. Fiz o meu mestrado em 87 sobre cultura popular no Rio de Janeiro, mas não muito na área musical e festiva, mas no campo dos valores familiares, dos valores sexuais, morais, mas foi uma primeira grande entrada no mundo e na bibliografia da cultura popular, e depois trabalhei com educação popular também, muitos anos, só me tornei professora universitária na década de 90. E até porque o Brizola e o Darcy Ribeiro tinham perdido as eleições e eu não tinha mais campo para trabalhar. E o Darcy e o Brizola investiram muito na perspectiva de cultura popular e abriram também caminho para algumas lideranças negras muito importantes, como Abdias de Nascimento, Rufino dos Santos e outros. E aí, dentro do mundo aqui do Rio de Janeiro, do PDT, havia algum espaço, sim, para a luta contra o racismo e sobre cultura negra. Mas não era isso que existia na universidade. A universidade era um negócio, era a luta de classes. Temos que avançar nas contradições sociais e econômicas.
E assim eu fiz. Mas, como eu entrei na universidade nos anos 80, aí, a partir do mestrado, é que eu vi que as meninas pobres, negras da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, que era meu tema de pesquisa do mestrado, só adorava ir para festa, para carnaval. Aí eu abri essa porta. Aí eu realmente... Gente, se vocês quiserem interromper depois com alguma pergunta e tal, vocês me falam. Bom, aí eu comecei a trabalhar com festas populares ainda nos anos 90, era isso que acontecia ainda na universidade. E trabalhei com as festas no século XIX, festas populares, que eu chamava de festas populares, aquela confusão, o que é popular, o que é cultura popular, cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, era uma confusão danada. Aí vinha o Chartier dizendo que cultura popular não existe, uma invenção dos eruditos, cultura popular resistente, enfim, tinha uma discussão enorme sobre cultura popular, mas não sobre cultura negra. Mas, na minha pesquisa, os batuques, a cidade estava cheia de batuques, cheia de africanos. Eu falei, essa cultura popular vai explodir. Eu ainda mantive a ideia de cultura popular. Um livro se chama, acabou sendo livro, é O Império do Divino, Festas e Cultura Popular no Rio de Janeiro. Festas religiosas e cultura popular, que eram as festas do Divino, era a festa do Rosário, festa de tudo que é santo, né? Aliás, o que tinha todo dia tinha santo para comemorar, para festejar, para fazer batuque, para sair pela cidade, para fazer confusão. Não era pra Bahia, né, Marta? Era meio Bahia. Isso. O Rio de Janeiro era meio Bahia. Né? Foi a duras penas que tentaram civilizar essa cidade, não conseguiram, mas deram uma cara mais moderna que Salvador, né? De qualquer forma, até porque era capital também, né, Denise? Mas, enfim, e aí os africanos e negros, né, foram fundamentais na minha pesquisa. Aí, no final dos anos 90, isso é importante colocar, porque eu e meu grupo de pesquisa lá na UF, que era a Hebe Matos, especialmente, né? Era eu e a Hebe Matos, e tinham outras pessoas, que a Hebe era uma especialista em escravidão, que a gente tinha uma reflexão muito grande na UF sobre estudos de escravidão. Muito mais sobre escravidão do que pós-abolição. Eu encaixava nesse esquema, né, dos estudos de escravidão, porque eu estudava as festas. Aí comecei a pensar na ideia das festas negras, das festas eu chamava de festas escravas, mas que hoje a gente falaria festas dos escravizados. Depois eu acabei evoluindo para a ideia de canções escravas. Eu até mantive o nome Canções Escravas. Não sei se hoje eu chamaria de canções escravizadas, mas aí eu acho que perde o sentido, porque escravizados são as pessoas. Enfim, isso é outra discussão. E aí, então, a gente trabalhava muito o século XIX. Só que nos anos 2000, eu digo sempre isso, nós fomos atropeladas pelos movimentos negros. Foi quando a gente se conheceu, né, Denise? Que a gente foi passar aí na UERJ, Joncos, Calangos e Folias. Eu digo que nós fomos atropeladas pelos movimentos negros porque a gente vivia numa torre de marfim na universidade, né, fazendo estudos sobre escravidão, pouquíssima forma de expressão, nenhum diálogo. Havia na UF, na área de educação, a professora Yolanda, não sei se vocês conhecem, a professora Yolanda, muito importante, ela nos anos 90 montou um curso de estudos, era o PENESB, que era um estudo de formação de lideranças negras dentro da universidade, mas nós fomos chamados para dar aula de escravidão. A gente foi chamado para aula de escravidão que a gente sabia fazer. E era um diálogo difícil com os movimentos negros, porque a gente falava de uma escravidão, de uma escravização, aí tem sentido, de uma escravização que os africanos e seus descendentes não eram passivos, agiram, e não só agiram na resistência armada, né? Agiram no cotidiano, nas negociações, agiram e pautaram, além da alforria, além das melhores condições de trabalho, além da busca por
uma certa autonomia, né, na sua horta, nos seus rendimentos, na construção de família, mas, para mim, a grande pauta dos escravizados era fazer festa. Aí eu implico com os outros historiadores que estudam família, alforrias, aqueles econômicos. Olha, o objetivo era fazer festa. Não como fuga e alienação, obviamente, mas como uma forma de afirmação, de construção de laços, de solidariedade, de humanização, de consciência. Não é? Mas eu só comecei a ter essa reflexão mais a partir, quando eu digo que os movimentos negros nos atropelaram. O que é isso, nos atropelar? A Constituição de 88 foi muito importante para aquilo que eu entendo que é a construção dos direitos culturais. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas a Constituição é de 88. Ao longo dos anos 90, nada é exagero. Muito pouca coisa foi implementada em termos dos desdobramentos legislativos dessa Constituição, que garantia terras aos quilombolas, terras aos indígenas, direitos culturais. O Brasil não era mais um país mestiço, não era mais um fruto da mistura. O Brasil era um país diverso, formado por indígenas, descendentes de africanos e outros que contribuíram para Tarcísio e outros que contribuíram para o processo civilizatório nacional. Então, pela primeira vez, se afirmava em termos legais que o Brasil não era um país harmônico e misturado. Era um país diverso. Isso faz uma diferença enorme, né? Até porque, exatamente a partir dos anos 80, que vai ficar mais explícito em termos públicos a luta contra o racismo. Até que a Constituição, inclusive, ela considera crime o racismo. Pela primeira vez, o racismo é criminalizado. Então, isso está tudo junto. Os movimentos negros emergem nos anos 80, mas nos anos 90, os governos de Fernando Henrique não ajudaram muito, apesar que deram início a algumas discussões sobre ações afirmativas. São os governos Lula, em 2003, que vão abrir e acolher as demandas dos movimentos que já estão nas ruas há muito tempo. Isso também não é os governos Lula que inventaram a participação política negra, pelo amor de Deus. Na Constituição de 88, há todo o movimento de emergência dos quilombos, dos jongos, dos maracatus, dos congados. Há uma evidente emergência dessas expressões culturais tidas como folclóricas, mas num outro gancho de lutas por direitos. E aí, você, né, por exemplo, a primeira vez que a Hebe foi acionada foi em 99, para fazer o laudo do Quilombo na época chamava-se laudo, do Quilombo São José da Serra, aqui em Valença. Não sei se vocês conhecem, um quilombo muito importante, pela liderança de Toninho Carnicão, que faleceu há pouco tempo, infelizmente. E Hebe foi chamada por sua expertise toda em escravidão, porque para conhecer até a escola, você tinha que fazer um relatório. Quer dizer, é ruim isso, mas alguém que atestasse que aquilo era quilombo mesmo. Né? É evidente que não era um atestado, nenhum laudo. Era porque o INCRA precisava construir um processo, e para construir o processo tem que contar a história do grupo. Foi isso que nós sempre fizemos. Né? Depois eu comecei a participar de outros. Aí começou a chamar, inclusive, de relatórios e não de laudos. Relatório para comprovar, não é comprovar, relatório para mostrar que, sim, é uma comunidade que tem uma história para contar. E nós somos historiadores, tinha os antropólogos também, que vão contar essa história. A Hebe, isso em 99, ela fez o primeiro relatório do Quilombo São José da Serra. Quando ela volta para a UF, da viagem que ela fez a São José da Serra, a gente sempre trabalhava junto. Eu brinco com essa história, mas essa história é muito importante, porque ela vive assim: Mar do Jongo não acabou em São José da Serra. Aí eu brinquei com ela, né? Como não acabou?
todos os folcloristas disseram que o jongo tinha acabado. Então, acabou, não pode. Quer dizer, era uma brincadeira, no sentido, assim, de toda a literatura até então, dos folcloristas, que são intelectuais importantes, porque na medida que eles defenderam muitos grupos detentores, né, de expressões afrodiaspóricas, mas eles defendiam muito numa perspectiva de salvar aquela expressão cultural. Então, fotografa, bota na parede. E pouco cuidavam, né, ou pouco se preocupavam, ou estavam interessados nos congadeiros, maracatuzeiros, jongueiros. Essa é a grande questão. Como dizem os jongueiros, né, o jongo não está ameaçado, nunca esteve. Quem sempre esteve ameaçado foram os jongueiros. Eu acho isso o máximo. Né? É uma consciência impressionante de como que. Olha, deixa o jongo vai sobreviver, está aí até hoje. Agora, os jongueiros precisam ter um apoio para continuarem na luta. Bom, aí essa nossa brincadeira, isso foi em 2000, né? Evidente que estava acontecendo alguma coisa que nem os folcloristas, nem nós dávamos conta, né? Porque isso não era só no Rio de Janeiro, não era só com o jongo, era um fenômeno que a gente começa a ver que era, né, brasileiro, acho que latino-americano, caribenho, isso aí é um trabalho que eu acho que ainda tem que ser pensado nessa sua articulação, porque não é à toa que, ao longo dos anos 2000, cria-se, inclusive na Venezuela, Colômbia, em Caribe, legislações de valorização dos patrimônios afro-brasileiros. E não só os patrimônios. Bom, aí tem também a emergência dessa luta, que é reconhecer as expressões culturais afro-brasileiras, suas formas de fazer, de saber, de celebrar, de se expressar, como patrimônios imateriais do Brasil. Isso já está lá na Constituição de 88, isso é uma demanda dos movimentos sociais de 88. Acho que tem que lembrar disso. O que se consegue em 88 não foi da cabeça de meia dúzia de congressistas brancos. Tinha negros na Constituinte, a Constituinte, a Comissão de Cultura, era Lélia Gonzalez, era Beatriz Nascimento, era Joel Rufino, um monte de gente que ia para lá para demandar uma legislação que reconhecesse o jongo, maracatu, o congado como patrimônios e não como folclore. Quando você fala que um bem é um patrimônio, ele envolve direitos. E é isso que eu quero chegar mais. Né? E para concluir essa parte, quando eu digo que a gente foi atropelado, porque em 2001 saiu a Lei do Patrimônio Imaterial, em 2003 a regulamentação das demandas quilombolas, as lideranças negras tinham ido a Durban e voltam com uma bandeira super bem organizada das ações afirmativas. A gente tem a promulgação da lei de 2003, da obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Né? Não é só a história da África, é a história do negro e da cultura afro-brasileira. Depois, em 2008, a lei 11.600, eu sempre enrolo nos números, inclui, não é, a história da população indígena e cultura indígena. Então, eu estou querendo dizer tudo isso porque está tudo embolado. Né? Não dá para separar quilombo de patrimônio, de congado, de jongo, de ação afirmativa, de cota. É um processo de mobilização política em torno das festas, das expressões culturais, da identidade negra, da luta contra o racismo. É um combo quase, não é? De
de realizações. Vocês podem dizer assim, mas não mudou nada, estamos aí com os mesmos problemas. Eu entendo que mudou, sim. Não mudou como a gente queria, mas eu vou começar a falar um pouco disso, dessas comunidades, especialmente as comunidades jongueiras, e agora congadeiras, sabe, Denise? A Hebe está trabalhando com congados, congados não, congados, festas de Rosário. Lá em Minas, ela agora é professora de Juiz de Fora. Isso. Então, o projeto dela agora é de Moçambique a Moçambique, eu acho ótimo, quer dizer, de Moçambique... Quero conhecer. Eu estive em Moçambique, a gente está com uma parceria de música lá, da Eduardo Flores, para conversar mais, viu? Puxa, Joana, vamos conversar. Nada, que Joana? Joana. Joana. Imagina, desculpa. Então, eu falei Joana agora. Não, mas cada Joana Bahia veio na cabeça Joana Bahia. Imaginei. Denise. Não, mas vamos marcar para Vamos, exatamente, porque você sabe que nos congados, nas festas de Rosário, são vários grupos, né? Com nomes. Tem os congos, tem os catupés, e tem os moçambiques. Os moçambiques, eles usam aquele chocalho no pé, que é fantástico. Né? E aí a ideia era de Moçambique a Moçambique. O problema é que essa conexão não é fácil fazer, né? Mas é bacana o projeto. Eu estive no encontro de das Timbilas, lá é Timbilas, né? Nossa, foi um evento assim, maravilhoso. É um encontro nacional que eles fazem em Zavala, que é interiorzão mesmo de Moçambique. E aí, os caras têm orquestra de timbila. É um negócio assim fantástico. É mesmo? Fantástico. Eu fiz uma visita técnica via Cap Sprint, né? Ai, que bacana. Legal. Eu planejei para ir exatamente nesse encontro. Muito, muito legal mesmo. Assim, sabe que você vê assim, as timbilas de tamanhos diferentes, mas sabe assim, 30 timbilas tocando junto? Com atuações diferentes. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tinha que fazer essa conexão com os moçambiques de Minas, né? Assim, para conversarem, né? Porque é óbvio, se eles dão esse nome de Moçambiques, nem há exatamente uma memória de Moçambique, mas é uma celebração de Moçambique. Mas sabe o que eu fico pensando? É uma viagem, tá? Teria que levantar isso com mais seriedade, né? Mas sabe quando eu penso no som das timbilas e nos gungas, sabe, nas sonoridades também, que aparece, eu não sei se tem algum tipo de relação, porque pode não ter mais a timbila, sabe? Mas tem uma sonoridade que me faz lembrar, sabe? Mas é pesquisar mesmo. Né? Não, eu acho que tem que conversar, né? Tem que sentar junto, né? O povo de Moçambique e de Minas com os moçambicanos de verdade. Estou brincando. Todos são de verdade. Professora, boa tarde. Você está me escutando? Estou. Me chamo Thaís, sou doutoranda aqui do programa, né? Fiz mestrado também aqui. E uma fala sua que me chamou atenção aqui, né? Quando você está falando sobre a questão da Hebe voltar e falar o jongo não acabou, né? Porque falaram, né, que tinha acabado, os memorialistas, né? E a gente tem um grupo de pesquisa que a gente fala muito sobre isso, né? No meu mestrado, eu pesquisei sobre os cucumbis, né? E aí eu sei muito Moraes, e ele fala que os cucumbis vão acabar em 1830, né? Enquanto cortejos fúnebres, né? Eu vou mostrando como eles vão se deslocando, né? Muitos outros documentos falavam que não tinham mais relatos deles depois da abolição, eu encontrei também. Enfim, então, assim, a gente pensar, né, como que os escritos vão falar, né, memorialistas, enfim, que vão ter acabado, mas pensar os deslocamentos também, né, porque essa memória está presente. Por exemplo, depois do mestrado, né, sempre fica alguma coisa solta, né? A gente sempre fica assim, não, isso aqui eu não pesquisei. E aí, justamente, né, essas festas fúnebres, né, que foram proibidas lá em 1930, né, como que elas se deslocam, né? Onde a gente tem o Gurufim, por exemplo, tudo mais.
mas esses deslocamentos, essa memória que está perpetua ali, né? Que de alguma forma não vai ser igual, né? Como era, mas que vai se moldando, né? Enfim, eu acho isso muito interessante, né? Não, perfeito, concordo plenamente com você, porque o povo vai mudando o nome, às vezes, para poder se manter, né? E sim, alguma coisa sempre muda, porque vai mudar, não tem jeito. As novas gerações, as relações com outras expressões, dependendo do local. Né, o samba no Rio de Janeiro. O samba tem coisa mais moderna do que o samba, pelo telefone e seus outros. Né? O samba era. Claro que o samba se relaciona com os cucumbeiros, não sei o quê. Agora, em que momento o samba virou samba? Eu adoro essa pergunta, porque você não vai responder, né? Porque tem um lado comercial, né? O samba vira. Quem acaba criando a presença da indústria fonográfica é muito poderosa para delimitar o gênero. Já tinha a palavra samba antes, claro. A palavra samba tem desde 1830, ou antes. A palavra samba se encontra lá na África Central, né, com um grupo étnico ali. Pois é isso aí que você está falando. Né, as coisas vão se relacionando, porque as culturas estão sempre se misturando. Essa nomeação, porque isso que você falou dos cucumbis é muito interessante. Em geral, todas as expressões afrodescendentes no século XIX são chamadas batuques. Mas algumas têm nomes, porque os cucumbis se relacionam com os reis congos, né? Com funerais, com coroação, porque alguns têm nomes, mas, em geral, é um nome meio genérico da repressão. Aos poucos é que você começa a ver na documentação, fala-se de maracatu, de boi. O boi é um espetáculo também, né? De boi, mas antes era tudo batuque. E a gente tem uma certa dificuldade em fazer essa pesquisa, porque quem escreveu sobre eles ou foram a repressão ou são os memorialistas, os dois interessados em acabar com essas expressões. É verdade. Tanto a polícia como os folcloristas, a polícia por outros motivos. Os folcloristas, eles até têm o Melo Moraes. Melo Moraes era uma persona aliada dos setores populares, só que ele tinha a cabeça intelectual dele não conseguia ver que essas expressões iriam continuar de alguma forma, se as pessoas quisessem continuar, porque também tem isso. Né? As pessoas têm que querer continuar e entender que é um direito deles fazer aquilo continuar, como é o caso, né, dos congos, os maracatus. Tem algumas expressões hoje no Brasil que estão aí desde o século XVII. Né? Por quê? Porque as pessoas querem, não é porque, como diriam os folcloristas, são as sobrevivências da África, gente. Né? Sobreviver. Ninguém sobrevive. Os termos dos folcloristas, você encontrou, né? Os cucumbis são ótimos. Vai acabar, porque não pode ter mais África no Brasil. Sim. Essa é a questão. Né? Então, tem que diluir. Não tem que diluir. Tem um memorialista, Luciano Galê, ele, na verdade, ele não é só memorialista, ele é um músico muito importante, fez muita parceria. Mário de Andrade admirava muito ele. O Luciano Galê, ele escreveu alguns livros sobre história, porque esse folclorista, como o Mário de Andrade, mesmo, né, no caso da música, começa a escrever livros nos anos 20, essa ideia de todos esses memorialistas e folcloristas quererem criar uma cultura brasileira, isso é uma paranoia. Né? Desde o século XIX, eles estão querendo construir o Brasil culturalmente. Aí é engraçado até, né? Porque aí eles querem juntar tudo, harmonizar tudo,
E a mistura, não vai misturar, vai ficar uma coisa só. Mas os africanos têm que desaparecer. Não pode. Os africanos. O Luciano disse assim, o Olavo Bilac também fala isso. A gente não vê mais africanos. Eles agora largaram seus deuses e aderiram aos nossos. Quer dizer, eles vão fazendo uma previsão da mestiçagem, né? E que tudo vai se misturar e vai surgir algo novo. O novo é o brasileiro, mestiço. Também não há mais Portugal, não. É legal, porque nem não quero saber dos portugueses, não. Então, é algo novo, e a ideia de que esse novo é a brasilidade, fruto da harmonia racial. Porque aí a democracia racial está colada nessa ideia de Brasil mestiço, culturalmente. E na música, eles acham que existe uma música brasileira, fruto do encontro de negros e índios. Isso é uma construção ideológica. Isso é uma construção ideológica, não é um trabalho de música. E até o Mário de Andrade faz isso, né? Vamos combinar, o nosso pai fundador, né, da modernidade, e, ao mesmo tempo, o Mário não reconhece a modernidade dos sambistas. Não reconhece o protagonismo do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. E imagino que em outros lugares também, porque é difícil a gente pesquisar todos os lugares. Né? Mas se você pensar que o samba não cabe, a não ser ideologicamente, como símbolo do Brasil. Não dá, gente. Vai na Bahia, não é o mesmo samba. Vai no Nordeste, vai onde você quiser ir. São diversos ritmos. E essa variedade, eles tentaram colocar tudo no samba, que não é o samba, não são os sambas que o povo do morro toca, canta e verseja. Né? É com Carmen Miranda, Noel Rosas, etc. Bom, aí já estou fugindo para outro. Mas assim, eu acho que essa diversidade que os ideólogos políticos tentaram uniformizar não deu. Né? Explode hoje, porque nessa emergência de uma luta social e política, que a bandeira é cultural. Voltando aqui ao jongo, depois eu tenho que falar da diáspora, quando o Quilombo São José da Serra chega, o primeiro encontro de jongueiros foi lá no Noroeste, acho que o quinto, eu não sei qual é o número do encontro de jongueiros, que eu esqueci, foi na Lapa. E aí vieram jongueiros de vários lugares do estado do Rio de Janeiro que nem se conheciam, nem sabiam, isso é muito bacana, nem sabiam que tinha jongo no outro lugar. Aí todos se encontram na Lapa, e quando o Quilombo de São José chega, o jongo de São José da Serra é maravilhoso, é belíssimo. Quando eles chegam com uma faixa enorme. Né? O jongo de São José da Serra exige a titulação quilombola. Então, assim, essa ligação entre cultura e política, ela se expressa a partir dos anos 2000 e faz com que a gente comece a entender as expressões musicais, culturais, festivas, numa outra perspectiva, numa outra chave de interpretação dentro da chave dos direitos políticos. E aí eu comecei a olhar para trás e tentar ver se essa noção de direito no campo cultural, se ela é hoje, na Constituição, a partir da Constituição, se ela é realmente um direito constitucional, da onde veio essa ideia, né? De cultura? A gente sempre trabalhou, né, Denise, com cultura negra, afro-brasileira, como resistência. Né? E claro que é. Resistência à repressão, resistência à desumanização, resistência à violência. Mas tem uma dimensão da resistência que eu acho que a gente tem que pensar mais, que é a noção de direito. Que é essa que tem hoje, mas eu acho que tinha também no passado.
quando os cucumbis, que sejam os cucumbis, vão para a rua, eles não estão só resistindo, eles estão mostrando que eles têm vou falar consciência, a consciência que é legítimo, que o que eles fazem é legítimo e que eles têm direito a fazer. Por isso eles fazem, porque senão como é que vai enfrentar a repressão? Que vai tentar negociar para a realização disso? Porque se você fala em resistência só, eu vejo se fica muito reação, né? Reação. Não tem proposição nenhuma, né? Isso. Eu acho estética, tem uma proposição de como se organizar, de que vida que você... Tem muita coisa ali. Isso, muita coisa tem. Eu tenho direito de ser assim. Cara, eu acho isso. Porque eles vão para a rua. Marcos, deixa eu só. Assim, teve isso na época, né, de doutorado, eu esqueço. Isso, nossa, final dos anos 2000, eu me lembro de eu estar na rua, na Avenida Rio Branco, e na época o desfile das escolas de. Não era nem antes do acesso, é o quê? Não. Eu acho que eram os blocos ainda, não era nem. Eu me lembro que tinha um badalo de Santa Teresa, tá? E aí eu me lembro que eu estava ali olhando, não sei o quê, e daqui a pouco cai uma chuva, sabe aquele temporal, pé d'água, e todo mundo continua desfilando. Todo mundo continua. E aquilo me fez assim, caraca, era para todo mundo ir embora. O rei falar, não, eu não quero. Aquilo tudo se desfazendo, umas fantasias, tudo bem, desculpa, vagabunda mesmo, sabe? Papel, mas aquelas coisas assim. E todo mundo continuou. Aquilo, para mim, foi. Cara, como isso é importante. E a gente. É qualquer coisa. Não, que isso que você está falando? Eles negociaram estar ali, eles se prepararam, eles se organizaram, criaram um coletivo, agenciaram uma comunidade. Isso. É muito importante, muito importante, né? Fundaram a associação, educaram os filhos, porque tem que ter tem filho, olha, né? Tem filho, tem primo, tem tio, né? É o local da sua sociabilidade plena e humanização plena. Que é a humanidade, né? É você se reconhecer, se valorizar e entender que você tem direito à sua existência como quiser. Claro que não era fácil, né? Mas se a gente pensar como é que esses grupos estão aí até hoje. Resistido, sim. Mas como? Como foi? Como tiveram que criar? Tiveram que né, inventar um monte de coisa? E inventaram. Inventaram o samba, inventaram formas de circular na sociedade brasileira. E ir para a rua. E a repressão, gente, eu vou contar para vocês, a repressão não conseguiu nunca ter êxito. Evidente, algumas vezes sim, em alguns momentos sim. Claro, a repressão às vezes era violenta. Mas, em relação aos batuques, não havia consenso. Não havia consenso. As posturas municipais de qualquer cidade do Brasil no século XIX diziam assim: pode batucar, desde que não atrapalhe o vizinho. Eu adoro essa frase. Por que você não vai atrapalhar o vizinho batucando com aquele monte de barulho de tambor? Quer dizer, a própria postura abre uma chance de negociar. É óbvio que, de vez em quando, os vizinhos reclamavam, batia a polícia lá, acabou com isso aqui. Mas, algumas vezes, os vizinhos eram convidados para o baile, e aí não acabava o baile. Então, tem uma dimensão aí de negociação e de certeza. Eu não estou incomodando vizinho nenhum. Eu encontrei vários documentos de grupos que se diziam: eu sou benguela, eu quero fazer um batuque do jeito da minha nação, ou eu quero festejar do jeito com a Nossa Senhora do Rosário, eu quero festejar do meu jeito.
pedindo para a polícia ou para a prefeitura, pedindo autorização e licença. E eu tive a sorte de ter orientados pelo Brasil inteiro, assim, Brasil inteiro, né, em áreas fortes da festa negra, né, como Pernambuco, Maranhão, e se encontra essa documentação. As pessoas, olha, eu vou comemorar São Cosme e Damião, eu quero fazer isso e vou fazer. O outro, eu quero botar meu boi, aí tem que dizer, e meu boi é super bem comportado, ninguém bebe. Então, ninguém bebe, é que só vem família. Aí mesmo, eu só tinha família ali. Os filhos iam. Acho que isso é fundamental a gente entender. Os cucumbis deviam estar cheios de crianças. Os bois, os congados, os jongos, as crianças aprendiam ali. O jongo, os mais velhos diziam, meus pais não deixavam a gente ficar lá perto. Tá, mas dormia junto, perto da fogueira, e aprender depois, né? Porque aí tem a questão das crianças ao longo dessas tradições todas. Mas, e aí vão pedir licença. Tem uma orientada minha estudou o Congado de Piedade. O padre não queria que o Congado saísse, que o Congado entrasse na igreja. Bom, o Congado, para entrar na igreja, é um inferno, porque os congadeiros são católicos também. E diferente dos jongueiros ou do povo do boi, o boi também gosta de entrar na igreja. Ou não precisa entrar, fica na porta. Os congadeiros gostam de entrar, mas aí os padres não deixam, porque aí é outra briga. Aí é com os padres. Mas com as prefeituras, às vezes, briga a prefeitura com o padre, né? Ou o delegado com o padre, ou o proprietário do escravizado com o padre, ou com a polícia. Olha que ele é. E quando tem escravizados, que tem um lá na Bahia, que João Reis estudou, que eu acho ótimo. Olha aqui, eu sou escravo do fulano de tal, do Visconde de Pirajá. Era o Pirajá? Não sei. Então, eu posso. O escravo estava dizendo que ele era mais autoridade que o delegado, porque ele era escravo do Pirajá. Usando o poder do seu senhor para realizar a sua festa. Agora, isso é resistência? Mas isso mostra que as pessoas não achavam que aquilo estava errado, ou que aquilo era bagunça, ou que aquilo era indecente, como diziam as autoridades, ou como diziam os padres, ou que aquilo ia acabar, ou que aquilo era uma coisa pervertida, ou que aquilo era coisa de gente inferiorizada. As pessoas não acreditavam nisso. Isso é que eu acho que a gente tem que reler essa história dessas expressões com essa perspectiva. Por isso que emergem hoje com certeza, com a certeza de que precisam ser respeitados. Seus pais ensinaram isso, seus avós ensinaram isso. E aí você vai indo para trás. Claro, as coisas mudaram, né? Eu vou parar, já está quase na hora para a gente conversar mais. Eu só queria falar a última coisa. Apesar dessa variedade, né, que eu estou falando, congado, samba de roda, boi, cavalo marinho, sambas, um monte de sambas, né? Uns mais cosmopolitas que outros, uns mais levantando a bandeira da tradição que outros. Esse conflito tradição-modernidade está dentro de todas essas expressões, os mais velhos, os mais novos. Eu não me esqueço quando os jovens do jongo adoram funk. Me dá cada confusão com os mais velhos, mas, enfim, fecha a porta. Apesar dessa variedade, e aí você pode pensar no Caribe, na América Latina e mesmo nos Estados Unidos, o Paul Gilroy tem uma reflexão muito importante sobre isso, né? Apesar da variedade, isso é fundamental, existem determinadas aproximações, além do ritmo. Eu acho que o verso é muito importante. O verso é algo que está presente em todas essas expressões, inclusive no cucumbi, né? Muitos versos de improviso, versos de desafio, né? que é algo de sociedades iletradas, né? Fazer o desafio. E é o que o Paul Gilroy fala, os africanos na diáspora, poucos tiveram a chance de se alfabetizar. E aí, a música
a dança, as expressões culturais se tornam uma poderosa cultura política da diáspora. Isso em todos os lugares. E como essas culturas todas, né? Seria até uma forma de comunicar. É isso mesmo. Comunica não é só com a letra, com a palavra, Isso, né? A comunicação, né? pela cor da sua roupa, pelo tipo de roupa, pela cenografia. Movimentos, né? A performance, né? A memória. E aí mesmo os americanos, né? Que aí é outra língua, o Caribe. Né? O problema é esse, da diáspora, que cada um fala uma língua, né? Diz o Stuart Hall. Problema. Quando você junta todo mundo, tem que ter tradução simultânea. Cara, né? O colonizador fez isso, cada um fala uma língua. Mas se comunicam, né? Denise, se comunicam. E eu entendo que, se a gente pensar assim, olhando lá do alto, a gente consegue perceber, né? Eu me inspiro muito no Paul Gilroy, o quanto a música, e a música entendida em termos amplos, foi uma resposta, né, ao racismo, ao colonialismo. E, nesse sentido, ela é resistência, mas afirmação. E isso ninguém esqueceu. E ninguém, né, se alienou. Pelo contrário. Né? É isso, gente. É isso que eu queria mais ou menos colocar para vocês. Professora, boa tarde de novo. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, né? Tá ótimo. Uma delas é que eu li num artigo da Angela Alonso, não sei, não me lembro agora qual é o nome, né? E ela fala que o primeiro movimento social do Brasil foi o abolicionismo, né? Uhum. Antes de todo o processo histórico, né, se a gente poderia considerar até mesmo o próprio associativismo negro, né, com as FECs, né, muito antes dos movimentos sociais, né? A segunda pergunta é, no seu livro O Império do Divino, você trabalha muito com as posturas municipais, né? Isso. Eu queria, assim, ter algumas dúvidas, né? Entender, porque a gente já fez um artigo com o livro da Denise, né? Falando sobre os batuques e repressões, né? E, assim, as posturas dá a entender que naquele momento, né? Muita gente pode pensar que teve a proibição, mas acontece muito antes, né? Os jornais vão divulgar essas repressões ao batuque, né? E a minha dúvida é, essas posturas, quando elas começam, né? Elas se mantêm da mesma forma, elas vão se reformulando ao longo do Império, né? E chega algum momento de abrandar isso, porque a gente tem no final do Império, né? Uma explosão do carnaval, dos grupos, né? Nos jornais e tudo mais. Eu queria entender se ela se mantém firme, né? Ou se é aquela questão também que você fala do João José Reis, né? De permissões e repressões, enfim. Uhum. São essas duas, na verdade. Ótimo, tá. A primeira, então, da Ângela Alonso, esse movimento social, eu acho que ela está se referindo mais ao movimento social e político grande, né? Uma grande frente ampla nas ruas, né? A abolição foi uma frente ampla. E aí você tinha ali republicanos, africanos, monarquistas, positivistas, liberais, socialistas. Era uma grande frente ampla de um movimento de ação política e social. Eu acho que é nesse sentido que ela está, que foi, e é verdade. Né? Essa pode ser primeiro, né? Mas acho que ela quer marcar, na verdade, a força absurda que foi a abolição, e que foi o movimento abolicionista, pluriclassista, pluriracial, mas com a presença dos escravizados fundamental, senão não tinha princesa que assinasse isso, não. Se não tivesse acontecendo. Isso a Ângela fala menos. As fugas dos escravizados em São Paulo e Rio de Janeiro estavam assim, desestabilizando os senhores, as polícias, todo mundo. Então, a força motriz dos escravizados para o movimento abolicionista. Então, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. É um pouco isso, Leal. Mas você tem toda a razão. O associativismo negro ele começa muito antes.
né? A gente pode colocar as irmandades como um associativismo negro fundamental, de sociabilidade, de força política, de direitos, né? E de exercício do direito. Você veja, quem é que... Porque aí tem o período colonial, né? Que o Brasil era colônia de Portugal. As irmandades eram aceitas como uma associação religiosa e civil, não dá por cima, né? Quer dizer, não tinha associação civil, não tinha código civil, mas que quem controla as irmandades não é o Papa, né? São as irmandades. Na verdade, elas respondem ao rei, e não ao Papa, não à Igreja Católica. Mas você tem toda a razão, e essas associações nas irmandades, elas são a base para todas as outras associações que vêm depois, né? Porque as irmandades passam a... O que as irmandades acabam, né? Ou vão enfraquecendo. Elas ainda existem, ainda tem Irmandade do Rosário em tudo que é lugar de Minas Gerais, aqui no Rio ainda tem, mas elas não têm mais aquela expressão tão grande como era em períodos anteriores. Mas elas ensinavam, né? São lugares de exercício político, de aprendizados naquela sociedade. E tinham divisões internas, hein? Tem irmandade que não aceita... Irmandade que é só na Bahia, né? Tem irmandade que é só de Nagô, que não aceita o povo banto, há brigas internas também, evidentemente, né? A outra pergunta sobre as posturas, né? Por exemplo, tem épocas que as posturas são muito duras. Eu até comento nos anos 30, quando está tendo revolta de escravos no Brasil inteiro. Aí eles ficam apavorados. Olha, não pode ter festa, não pode ter festa, não pode ter protocolo. Mas aí não pode ter festa nenhuma, né? Ou então a festa tem que durar pouco, né? Assim, não pode, porque antigamente as festas, por exemplo, a festa do Divino, ela demorava às vezes 3 meses. Eu falei, gente, eles não trabalham nessa cidade. Só festa e festa de santo. Mas nos anos 30 prendeu-se muita gente. Aí as posturas elas vão mudando. Mas essa dos batuques no Rio de Janeiro é permitido batuque, não no centro da cidade e que não perturbe os vizinhos. Eu acho que essa vai se manter o tempo inteiro. Só que, na segunda metade, principalmente a partir de 1870, 1880, você vê que uma coisa vai ficando mais séria, as autorizações para festas, danças, para funcionamento de associações, blocos, associações carnavais, associações dançantes, que é uma outra sociabilidade, né, nessa segunda metade do século XIX. Quem vai dar a licença não são mais autoridades municipais, é a polícia. Então, nem precisa de postura. Está lá na postura. Tem que pedir licença. Mas quem vai cobrar isso, quem vai fiscalizar é a polícia. Então, as associações dançantes, você tem várias ali na pequena África, né? Para funcionar, ela tem que ir lá no delegado e dizer assim: olha, associação dançante, associação carnavalesca, associação dançante, chora na macumba, os nomes são ótimos. Os nomes das associações. Tem um trabalho muito bacana do Eric Brasil, depois eu posso passar. Ele analisa muitas dessas associações. Tem também o trabalho do Leonardo Pereira, o Rio Dançou, que é ele estuda essa quantidade de associações negras no Morro da Providência. O que é interessante, essas associações estão sendo fundadas nos lugares da população preta, mostrando que as pessoas sabem fazer associação, e sabem como funciona, e sabem o que tem que dizer. E, às vezes, até contrata advogado, porque, às vezes, a polícia diz assim, não vou dar. Às vezes, não dava, porque a polícia desconfiou que aquela lista ali de sócios não era de gente ordeira. Então, não dá licença. Aí, o ano que vem, a associação volta. Agora nós só temos ordeiros. Né? Então, tem... Eita, caiu a luz aqui em casa? Não. Vocês estão me ouvindo?
Então, meu Vitão, né? Não, que deu um pique de luz aqui em casa e fiquei com medo de ter caído. Então, aí o controle para se ser da polícia, né? E aí a polícia que vai dizer, não pode ter intruso, às vezes a prefeitura também. Não pode sair no carnaval, não dou licença para funcionar, você tem que pedir licença para funcionar. E associações dançantes, como a Chora da Macumba, a Associação das Costureiras, muitas associações, elas funcionavam o ano inteiro. Tem uma, que eu acho que esqueci o nome, que funcionava ali perto do Instituto, ali perto da Praça da Harmonia. Ela funcionava o ano inteiro e ela vai para o jornal, de vez em quando eles publicam coisas no jornal, e ela diz que vai fazer uma festa, uma feijoada no 13 de maio. Eu falei assim, olha, está aqui a invenção da tradição, né? Estão comemorando o 13 de maio. Isso era em 1907, 1908. Né? Estão comemorando a abolição. Não esqueceram a data e estão entendendo que a abolição é um marco importante de luta por direitos. É aquilo que eu disse, os direitos não vieram, a abolição não veio como a gente queria, mas é uma pauta de direitos. Né? Tem um trabalho agora recente de uma historiadora que eu achei muito bacana. Ela tenta mostrar que há um republicanismo negro e radical, e socialista até, e com brancos também, que desde numa primeira revolta do Vintém, que era em relação à passagem dos ônibus, até a revolta da vacina, né, são quase 40 anos de mobilizações políticas. E que a população negra está dentro dessas mobilizações, e aí envolve tudo, carnaval, nada é separado, é que a gente separou, né? A pessoa que está na Associação Dançante também está no Sindicato Portuário. Resta ver o Manelói, não sei se vocês já ouviram falar do Manelói. Manelói era jongueiro, veio do Vale do Paraíba, vem criança, a família dele era escravizada, ele já nasce livre, e ele vai trabalhar no porto como estivador. Ele era jongueiro, macumbeiro, tudo. Sambista, e ele é um dos fundadores do Império Serrano. Quem conhece a quadra do Império Serrano? Está lá, bem grande, assim. O nome da sede, do prédio, chama-se Manelói. Né? Tá, estou eu falando. Que pena. Oi, tá ouvindo agora? Oh. Então tá. Esse tem que colocar para carregar aí. Descarrega rápido, né? Não, deixa aí. Eu não sei como é que faz. É com ele mesmo. De repente... Eu te respondi. Como é que é o nome da moça do Cucumbi? Quero conhecer esse trabalho. Raíze. Oi, professora, me respondeu sim. Mas você citou uma pesquisadora, historiadora, que fez um trabalho. É o livro sobre a abolição. Eu queria saber o nome dela, por favor. Sobre a abolição? Essa que eu falei. Peraí. É a Cláudia Santos. Deixa eu ver se eu estou com o livro dela aqui. Eu ganhei agora, eu li agora. O livro acabou de sair. Cláudia Santos. Tá, o nome do livro eu não gostei. Eu falei para ela, não gostei do nome do livro. Cláudia Santos. Deixa eu ver aqui, porque eu acabei, estou um pouquinho em pé aqui, eu vou andar aqui. Meu escritório está mais zona. Eu vou ficar devendo, depois eu mando. Tá bom, professora, obrigada. Mas eu sim, tá? Obrigada pela resposta. Tá bom. Professora, vamos lá, né? Várias dúvidas que surgem, né? Você falou sobre questões da postura municipal, né? Que a partir dos anos 70, né? Século XIX vai mudar. A polícia passa, né? A autorizar essas licenças, né? E eu lembro que a gente fazendo um artigo, né? A gente encontrou, acho que foi 20 e poucos cucumbis, né?
E, assim, na hora da autorização, né, nos jornais, se encontrava 2, 3. A gente perguntou, né, mas, poxa, para onde esses outros grupos iriam, né? E aí, os que não foram autorizados, né? A gente pensou justamente nesses deslocarem, né, para os subúrbios, para outras regiões, né? Mas, assim, e pensar essas histórias também, porque é uma coisa que a gente pesquisa muito aqui, né? A gente usa a autora Saidiya Hartman, né? Pensar também, porque os arquivos vão te contar uma história sobre, né, aquilo que está ali, mas pensar naqueles também que não foram falados, né? Que estão ali construindo a história, né? Então, também isso é interessante pensar. E uma coisa também é pensar que, com o fim do Império, né? Essas posturas, eu não sei se continuam, mas acho que não. Acho que vai ser feita uma nova Constituição assim que começa o Império, né? E aí pensar também porque há essa explosão no final do século XIX, mas logo no início do século XX, você, por exemplo, os cucumis, que é um exemplo, eles não vão aparecer mais, né? Então, assim, pensar que não sei se foi uma época mais repressiva também para essas festas negras, também não sei. Você está ótima a tua discussão sobre arquivos. Jornais. Sobre há períodos de maior repressão, sim. Há períodos que, inclusive, ninguém respeita a lei, né? E a polícia age para além da... Há momentos, mas não são todos os momentos. Eu acho que isso é importante. E, por exemplo, a questão religiosa, né? Porque eu acho que aí você pensa, a República foi muito dura em relação, né, às casas candomblé, às casas de santo, às casas, o que hoje seria Umbanda, né? Mas isso não está explícito no código, né? Tudo depende da negociação, porque a proibição é por charlatão. Claro que de vez em quando você pode ser. Charlatão, né? Tem. Hã? Não, é a palavra charlatão até hoje, né? É utilizada, né? Claro que isso ajuda a repressão, é óbvio, né? Quem é charlatão e quem não é, mas já começa uma confusão aí. Entretanto, tem uma tese agora que saiu, eu vou te mandar também, é da Tamires, ela acabou de defender uma tese sobre os africanos islamizados na pequena África. Gente, eu nunca imaginei que tivesse tanto africano muçulmano na pequena África. Meu Deus do céu! E, às vezes, eles eram presos, daqui a pouco eram soltos, aí faziam de novo tudo de novo. Quer dizer, a própria repressão não é muito constante, né? Aí ele aparece de novo. E aí começa a atender gente importante, e aí a casa dele não é fechada, né? A própria tia Seata, né? Que tia Seata, pelo que me consta, nunca foi presa. E tem outras, não é só ela. A gente sabe mais os que são presos. Por quê? Porque tem documentação, é isso que você falou. E os que não foram? E os que foram e voltam a funcionar. E o que é interessante, tem um que a Tamires coloca, que é demais. Ele chega a fundar uma seita africana no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, ele não é charlatão? Ele publica no jornal a seita africana. Cara de pau. Ele publica convidando as pessoas para ir frequentar? Documento incrível. E ele monta essa seita africana. E sabe em que ele se baseia? E eu já vi isso acontecer em Pernambuco também. E sabe em que ele se baseia? Na Constituição Republicana de 89, que diz que a religião, que não tem religião oficial, que cada um pode professar o que quiser. E ele diz: olha aqui, segundo a Constituição, cada um pode. E eu, então, vou fundar, vou professar aqui a seita africana. Eu falei, gente, está no jornal. Então, assim, às vezes eu acho, assim, como entender esta sociedade, né? Como entender isso. Eu acho que a gente, às vezes, conta valorizando demais essa repressão. Não estou querendo tirar a repressão, por muita gente, né, teve as suas coisas. Vocês veem o Museu da Magia, da tal da magia negra, que não é magia negra coisa nenhuma, o Museu do Nosso Sagrado, cheio de objetos religiosos que foram presos pela polícia. Então, repressão há, muita, mas alguns conseguem estratégias de negociação que
que a gente precisa valorizar essa estratégia. Né? Não é exceção, mas são né, caminhos de exercício de direitos que a repressão não dá. Né? Vou te mandar, Denise, vou te mandar esse monte de coisa que eu estou falando aqui, que é tudo muito novo. Né? O pessoal está anotando tudo aqui, Marta. Vai chegar daqui a pouquinho tudo para você. Que bom, eu vou mandar tudo bonitinho. Vou mandar o link da tese, que deve estar online. Uma beleza de trabalho da Tamires. Fiquei impressionada. É bom, né? A gente aprende muito com as pesquisas dos outros, né? Dos orientandos, de bancas. E aí é difícil todo mundo acompanhar, né? Mas assim, a gente vai conversando e vai divulgando. Mas é interessante você estar falando, Marta, porque eu tenho feito uma parceria com o professor Marx Hertzmann, não sei se você conhece. Claro. Nós, né? E uma das coisas que a gente assim tem conversado exatamente sobre, assim, eu tenho algumas críticas ao livro dele sobre samba, né? Mas de alguma forma eu entendo, eu acho que o resultado não é legal, tá? Mas eu entendo que ele busca um pouco esse caminho de agenciamento. Eu acho que eu já até falei isso para ele, gente. Esse livro até, né, ele escreveu um artigo, ele até agradeceu as nossas conversas, porque eu acho que a gente acaba dando muita força para a repressão e criando vítimas. Não, concordando extremamente com você, não quer dizer que não houve sofrimento, não houve perseguição, não foram momentos duros, são momentos duros até hoje, mas que a gente acaba apagando, né, toda a força dessa cultura. Porque a gente está falando disso até hoje, por quê? Por causa da força disso. Né? A memória forte que está presente até hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Não cair, né? Dizer que não houve, não é isso, né? Mas também entender todas as formas, né, de organização e que a gente precisa aprender um pouco com isso. Né? Eu hoje estava até conversando com um grupo de pesquisa, é um livro que chegou ontem, né? Que é de uma escritora que eu conheci agora, tem alguns dias, chama Beatriz Perrone Moisés. Tá? Ela é uma antropóloga e ela escreve, o livro dela é um livro curto, mas se chama Festa e Guerra. Ela está estudando os povos originários, mas mostrando exatamente qual é a relação da política com a festa. Mas é muito interessante, porque ela vai discutir a política como agenciamento de coletivos. Isso é fazer política. Então, a gente sai dessa ideia, né, que tradicionalmente a gente tem muito eurocentrada, inclusive, de fazer política é uma conversa com o Estado, é uma pressão sobre o Estado. E sempre pressão. Né? A negociação é sempre vista como algo menor, está cedendo. Né? Essa coisa que os folcloristas, muitas vezes falaram, né? São aculturados, né? Esquecidos as suas tradições, não sei o quê. Então, assim, tem outros caminhos e que não estão só na população negra ou, né, descendentes de africanos, se a gente for pensar no passado, mas também os próprios povos originários também tiveram que trilhar. Né? Exatamente, se você está em desvantagem, você vai ter que negociar. Porque você vai perder também, você vai abrir mão de algumas coisas. Né? Então, assim, eu acho que a gente também reconfigurar a ideia de o que é política se faz necessário, sabe? Senão a gente vai achando. Eles organizaram um partido político, eles fizeram não sei o quê, eles, sabe, tinha candidato. Né? Ontem escrevendo exatamente pensando nas coroações de reis. Né? Quando você põe as coroas, você faz isso na rua, você faz eleição de reis, você está propondo uma outra forma, inclusive de liderança, que respeita a liderança, formações, né, que estão subjacentes, às vezes um ato apenas de coroação de um rei. Isso é muito mais do que apenas. É claro que eu não gosto também de falar isso, né? Não é só festa, porque é festa, sim. É festa, sim. Né? Porque parece que quando a gente fala não é só festa, parece que é menor. É porque é difícil até a gente ter vocabulário, né? Então, assim. É igual eu sempre falo, o Brasil não é só samba e futebol, né? É só. Não é só. É arte, né? E tem essa coisa, né? Valora, né? Exatamente isso. Mas eu acho que assim, é entender o que é fazer política, né? E qual o papel dessa festa, né? Quando você está celebrando, né? O que você está, porque é uma proposta de vida. Para mim, você está propondo uma outra forma de se organizar, uma outra forma de ocupar a rua, a importância da rua. É
é muita coisa, né? Não, eu concordo plenamente com você, e acho que a gente está conseguindo, né? Você vê, esse antropólogo, uma reflexão super importante, pensar né, fora da caixinha, né? Para poder entender, senão não, né? Às vezes eu até acho que quase que saiu um partido político negro, né? Bom, saiu a Frente Negra nos anos 30, né? Vocês devem conhecer, né? A Frente Negra em São Paulo, que não deixa de ser um partido político, quer dizer, não era partido, mas era uma frente. E muito difícil, né? Sair um partido negro, Eu né? acho que sempre quando a história política negra é sempre começa na Frente Negra, sabe? Porque eu acho que é uma ideia ainda, para mim, pequena do que é fazer política. Não Verdade. considero de momento nenhum a Frente Negra, mas não começa ali. Não começa. Não, porque exatamente. É perigoso o que eu falei, porque pode dar ideia, né? Tem muita coisa. Isso tudo é político, porque você está, inclusive, discutindo, né? Um delegado. Você está negociando com um delegado. Caramba, você chegar para o delegado. Está discutindo com o delegado, está discutindo com o deputado, porque eles vão para. Os deputados começam a chamar, discutindo com o prefeito. Foi o prefeito, tem um prefeito que foi para concorrer para se eleger. Ele precisava dos sindicatos negros da pequena África, senão ele não se elegia. Mas o povo negro votava. Claro que não todos, né? Mas ele precisava, ou pelo menos para fazer barulho, né? Fazer festa no momento lá da eleição. Então, você negociava com gente grande também. Né? Então, está tudo no certo. E que eu não consigo provar, sabe, Denise? Mas, assim, eu, eu tenho lido muito sobre essa mobilização cultural, religiosa, musical e política na pequena África. Um monte de tese, a pesquisa nem é minha, eu estou lendo um monte de coisa. E eu fico assim, eu vou mandar para vai sair um livro meu e da Mônica Lima sobre lugares de memória da pequena África, contando para além do Valongo, né? É claro, o Valongo é central, mas assim, os sindicatos, as associações carnavalescas e as lideranças religiosas. Aí eu fico pensando assim, gente, que esse povo todo se encontrando aqui, porque as pessoas se encontraram, porque a gente acha assim, religião, aí uma tese de religião, outra tese sobre a associação carnavalesca, outra tese sobre o sindicato. E eu estou tendo a chance de ler tudo. Aí eu falei, gente, esse povo aqui, eu não sei, quase virou balde mesmo, porque não é possível. Eu não consigo provar, porque meio que não é uma pesquisa minha. Depois ninguém deixou documento assim, vamos fazer uma revolução. Mas está todo mundo se encontrando e conversando e fazendo coisas novas. Eu falei, gente, como é que isso não explodiu? Isso explode na revolta da vacina. Que essa historiadora que estuda a República está dizendo a revolta da vacina teria sido o último grande movimento popular que tem toda a conexão com a abolição, com uma tentativa dos direitos serem realmente realizados na República, coisa que não foram, né? A República não foi. Mas ela podia ter sido. Gente, os políticos conservadores desse país não são fáceis, não, né? Professora, mais uma dúvida, tá? Tanto para você quanto para a Denise, né? Ótimo. A gente estava falando sobre a questão da negociação, né, com o poder policial e tudo mais. E aí tem um artigo lá da Elizabeth Kidd no Diaspora Negra, na Lina Reuge, que ela fala sobre um rei negro, né, que ele vai negociar com a polícia, ele passa pela polícia, ele passa por uma pessoa não reconhece ele como rei, ele vai na delegacia, reclama, e o policial, o delegado, acata, né, a reclamação dele. E aí se fala muito em negociação, né, mas pensando assim no Muniz Sodré, né, a gente pode pensar negociação ou sedução também, né? Eles estavam negociando, também estavam seduzindo aquelas pessoas também. A gente pode pensar de uma forma, ou as duas também, não sei.
eu perdi um pouco essa última frase que você falou. É sedução ou negociação? O Muniz fala sobre a sedução, né? Isso. Né? Então a gente pode pensar, né? Isso, os brancos serem seduzidos pela cultura negra, né? A gente pode falar na negociação ou sedução ou nos dois, talvez, não sei. É uma boa ideia pensar nos dois, né? Porque também tem isso, né? Os brancos sempre se atraíram, né? Quantos policiais são sambistas? Foram sambistas. Tinha gente também do santo que era policial. Os folcloristas sempre atraídos. A indústria fonográfica, gente, para mim, a indústria fonográfica, para mim, é a maior sedução. Porque aí não é só nem sedução, é interesse econômico. Né? Você pensar que a indústria fonográfica ela começa no Brasil em 1904, é muito cedo. Nos Estados Unidos, em 1890. E, de início, não, mas ela logo começa a gravar músicos negros. Vocês vão me dizer, sim, eu até escrevi sobre isso. Sim, essas gravações reforçam a inferiorização da população negra. Sim, sim. Né? Muita música para rir da população preta no estilo blackface nos Estados Unidos. Mas os músicos negros começam a subverter isso também. E aí o mercado se abre para eles também. Evidente que eles vão ser os que vão ganhar menos. É o que eu digo. O samba entra na indústria fonográfica, o sambista entra menos, mas o samba entra. O samba entra e não vai, porque o Donga gravou o primeiro samba. Não foi o primeiro samba, foram outros sambas gravados, mas o Donga foi um lobista de marca maior. Tirar o chapéu para o Donga. Ele registra na Biblioteca Nacional. Vamos combinar. Cara de pau. Mais uma estratégia política, porque ele vai registrar uma música que é coletiva. Todo mundo sabia disso. E a bibliografia está cheia de... Mas como é que ele vai lá? Olha que estratégia. Você já está entendendo que o mercado fonográfico e a indústria de partituras está interessadíssimo. Eu fiz uma pesquisa sobre o Donga, ainda não consegui escrever nada sobre isso. Mas o Donga tem um artigo já sobre isso, o Donga vai a tudo que é jornal, tudo que é festa de branco, cantar pelo telefone. E abrir o mercado para o músico negro. Mais para o samba, porque, apesar dos músicos negros terem tentado, quem é que fez mais sucesso com o samba? Francisco Alves e os outros brancos de sucesso do rádio. Né? Mas é uma sedução, E negócio. Né? Esse artigo sobre o Donga está publicado, que você escreveu? Meu não, mas tem um amigo que está. Um outro que eu li que está. Acho que o Hertzman fala um pouco disso. Uhum. Ele fala mais do João. Gente, o Hertzman é o máximo. Aquele livro dele é o máximo. Eu gosto daquele livro. Acho que ele dá uma cutucada geral. Concordo. Tem coisas complicadas ali. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que ele se apresentou lá na gente, lá, ele falou assim: você acha que o movimento negro vai me bater? Eu falei: acho que vai. Eu acho que vai. Acho que você corre isso. Marta, ele ouviu de novo de mim, quando ele me entregou o texto. Eu falei: olha, eu vou te falar só para você não apanhar no Brasil. É só isso. Tá? Ele é campeão nisso. Então. Mas é bom olhar. Aquela foto do João da Baiana atrás das grades, gente, aquilo para mim é o máximo. Né? Aquilo muda a forma da gente olhar e perceber o agenciamento político do João da Baiana. Né? Porque eu acho que essa é a busca dele, sabe? Eu acho que essa é a busca. Né? É porque esse artigo que a gente conversou tanto, né? Ele no final, assim, quase afirmava, tá? Estava implícito, que essa coisa de repressão que é uma coisa que está no livro, né? De alguma forma.
é quase uma invenção dos sambistas para se vitimizarem, não sei o quê. Só que eu falei assim, Marco, mas você põe um monte de informações mostrando o que a polícia fazia, e você diz que não existia? É, Peraí, né? Que isso? Né? Aí ele falou, realmente, você tem porque ele quer mostrar o outro lado, né? Eu me lembro que a Nilcimar Nogueira, que é lá do Museu do Samba, né? Na época, ela estava fazendo doutorado, ela fez um curso comigo e a gente leu um texto do Marx. Ela queria calma, olha, não deu para sossegar. Eu tenho contato com ele. Avó, tá tudo errado, não é assim. Eu falei, tá bom, tá certo, mas ele não está negando isso. Eu acho isso bacana, quer dizer, bom, importante, a gente está discutindo o assunto, né? E pensando, ninguém está aqui. E assim, ele até chegou a conversar comigo, foi engraçado, né? Que a perspectiva Foucaultiana. Eu falei, calma, peraí, não é bem isso. Vamos discutir então Foucault para depois ver se está nisso daí. E eu nem sou uma especialista, vocês sabem em Foucault, né? Mas que não era. Sabe essa coisa, né? Que o poder circula, sabe que é bem. Assim, mas ficou bem legal. Ele publicou um livro agora, né? Sobre quilombo, ele não recebeu. Ele está estudando mais quilombo, né? Mas eu acho que a indústria fotográfica é uma chave muito complicada para pensar só. Não, e depois. Também. Não, eles não gravam só samba, não, gente. Eles vão gravar pontos de macumba. Exatamente. Ponto de macumba, ponto de Exu, um monte de ponto. E quem está gravando é o Mano Eloy, é o JB de Carvalho, tudo macumbeiro. Eu cresci com o JB de Carvalho. Meu pai usava. Seu pai gostava? Pois é, olha que bacana. Eles não devem saber quem é JB de Carvalho. JB de Carvalho era o rei da macumba, não era o JB de Carvalho. Como tem o rei do Iê, 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 ele era o rei da Gravado. Eu falei assim, gente, entendo essa indústria fotográfica. Aí eu fico pensando, quem é que comprava esse? Está vendo? O pai da Denise comprava os discos. Aí, pronto. Não sabia. Eu falei, quem compra isso? Religiosos, viu? Que comprava na loja de artigos religiosos, exatamente. Nossa. Dizem que eu tenho um trabalho, tem um livro sobre o JB. Não, tem um livro. Tem um livro sobre o amor, o Getúlio Marim, é outro que gravou um monte. Boa lembrança. O livro é lindo, da Fernanda, muito lindo. Aí parece que. Agora não sei se é o JB de Carvalho ou é o Getúlio Marim, que estavam na rádio. Marta, deixa eu te falar. Você sabe que é uma coisa que eu sempre falo, volta de vez em quando. Meu pai, isso na década de 80, eu não sei nem se é como recuperar isso, mas ele tinha um programa junto com outras pessoas na Rádio Solimões, sobre Umbanda. Teu pai? Ai, gente, que massa, tem que estudar isso, tem que estudar o pai da Denise. E aí, essa música que conta, Denise, que ele estava. Um dos dois estava na rádio, cantando um. E alguém ouvinte, o santo baixou com alguém. Gente, deu uma confusão, deu polícia na rádio. Porque estava. Meu pai, uma coisa que ele falava, e eu acho que isso informa exatamente sobre essa ideia de cultura que a gente tem, né? Ele falava que não, isso está muito na Umbanda, né? Era importante fazer novas canções. Ele era músico, né? Então ele escrevia também música e até hoje há, né, festivais de Umbanda onde você apresenta um ponto novo que depois é divulgado para os terreiros de Umbanda, né? Então há sempre, não é a ideia de tradição, né? Uma tradição que vai sempre sendo recriada, vai sempre sendo refeita. É muito legal. Então, assim, você vai, às vezes, já aconteceu, naquele terreiro, por exemplo, vários pontos eu conhecia. Tinha outros que eu percebi que eram mais novos, que eu não conhecia. Uhum. Muda uma parte também. Porque também é oralidade, né? Você aprende ouvido, você não aprende na partitura, né? Então é muito legal também isso, né? É muita coisa para a gente estudar, né, Marta? Nossa, mãe, é muita coisa para estudar mesmo. Nos falta tema, viu, gente? Não falta. Falta tempo. É verdade. Não.
ter um mês, né, de 45 dias. É. É legal, né? Podia ter Muito bom, muito um bom. pouquinho mais. Vocês querem falar mais? Tem mais questões? Tem comentários, né? Foram todas perguntadas. Foram todas respondidas. Vocês querem. Assim, vou aproveitar esse finalzinho só pedir o pessoal se apresentar para você. Eu adoraria. É porque está tudo no escuro, você não está vendo nada, né? É bem estranho. Assim, é um programa interdisciplinar. Peraí, deixa eu só falar aqui. Um programa interdisciplinar, então a gente tem muitos historiadores, por causa do meu grupo, mas temos, né, áreas diferentes também aqui. Tá? Então, eu vou pedir o pessoal também se apresentar. Você ia falar também, Thaís? Apresentar, hein? Dá para acender um pouco a luz para ver vocês? A gente está com a luz acesa, você acredita? Não. Estamos. Eu estou chegando aqui assim, pertinho. Não, outra Denise, olha eu. Só se eu chegar, eu acho que nem aparece, tá vendo? Tá muito escuro. Será que se abrir agora ali, gente, melhora ou não? É porque eu não vi a cara de. É estranho, né? Você ficar falando sem ver ninguém, né? Você tenta aqui para mim, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. É esquisito demais isso. Não melhora nada, né? Você acha? Não, melhorou um pouco. É. É. Melhorou. Acho que melhorou já. É que tem que dar foto. Peraí. Tira aqui só para mim. Oi, professora, obrigada Oi. por tudo. Mas Para mim, te ouvir, né, e ouvir essa turma aqui, eu sou do programa, mas sou dançarina, e, na verdade, vivo um contexto semelhante, mas com artistas, pessoas com deficiência, produzindo cultura no Brasil, e nesses últimos tempos aí colaborando com a formulação das políticas públicas, fui conselheira municipal de cultura, né? Vivo isso tudo que você conta da Constituição. Nossa, é prazer. Gil e Margarete Menezes tentando construir essa política de cultura. Até estava aqui querendo mostrar, não sei se vocês viram, mas Jandira Fegali lançou um livro falando sobre a construção da política cultural no Brasil, a importância da questão toda da cidadania desde a Constituição, e, claro, né, ela vai falar toda a questão que você aborda da construção da sociedade negra no Brasil e da urgência disso virar, porque não tem mais como o Brasil não se assumir negro. É muito bacana o livro e a provocação, né, diante a guerra cultural que a gente está vivendo, né, e ter a cultura, talvez, enquanto um processo associativo de organização pela disputa dos recursos e da vida a se existir nos territórios. Então, eu fico muito nervosa quando eu falo isso, porque é muito sério, a gente está muito atrasado, e isso é um sistema nacional de cultura, que você sabe, né? Mas isso também para dizer que eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, em 84, fui atravessada pela Constituição e fui formada por esses grupos negros nas associações. Então, assim, eu me sinto aqui sempre nervosa quando eu estou aqui com todo mundo, porque a minha formação ela é negra, e ela é negra por esses movimentos todos culturais. Eu vivia na Praça Seca, no Império Serrano, na abolição, e essa formação a gente precisa, né, arrancar isso do Rio de Janeiro e fazer o Brasil ouvir o que o Rio de Janeiro repercute
e não aceitar esse apagamento, né? E a Pequena África está mostrando aí um lugar muito importante nessa consolidação da afirmação do pertencimento negro. Então, era assim que eu queria me apresentar a você, porque eu ocupo a rua mesmo com esse corpo que a gente aprende com as manifestações do patrimônio brasileiro, que é afrodiaspórico. Nossa, Oi. muito prazer. Oi, professora, está ouvindo? Sim? Tô. Perfeito. Bom, meu nome é Maura, eu sou uma das alunas argentinas que está fazendo o intercâmbio do mestrado. Eu sou advogada, estou fazendo um mestrado em políticas públicas em Buenos Aires. Então, por um semestre, estou fazendo este intercâmbio aqui na UERJ. Eu pesquiso sobre políticas assistenciais na cidade de Buenos Aires para pessoas idosas. E também trabalho no Ministério de Cultura na cidade de Buenos Aires como advogada e sim, assessora legal. Bom, acho muito interessante poder falar de todas essas problemáticas, porque na Argentina é um tema que está muito apagado, como não falamos muito das influências africanas na sociedade, então estou aprendendo muito. Acho muito interessante todos esses aportes. Obrigada pela apresentação. Ai, muito prazer. Obrigada. Cheguei na hora de eu falar, né? O meu nome é Fernanda Miranda, eu sou mestranda aqui do PPFH, minha formação é em psicologia, e apesar de eu não atuar nessa área, né, pelo menos no momento, a minha pesquisa é sobre a relação da fabulação com a tragicidade e como utilizar essas formas de fabulação para poder ressignificar adversidades e tragicidades ao longo da vida. Eu acho que é só isso. Mais alguma coisa? Oi? Já foi. Bacana, muito prazer também. Nossa, tanta gente importante fazendo um trabalho importante. Professora? Oi. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Meu nome é Tainá, fiz História na FFP. É muito bom saber que a senhora está em casa, na minha casa. Hoje é aqui, né? Mas fui gerada lá. Isso. Eu fiquei um pouco. Hoje eu sou orientanda da Denise, do mestrado. Estou falando sobre a Lei Saraiva, tentando fazer uma conexão racial com ela, né? Porque pouco se tem essa conexão de raça e a Lei Saraiva, né? A questão do analfabeto. Então, estou tentando fazer essa conexão, fazendo essa pesquisa, então estou nesse caminho. Eu fiquei um pouco curiosa sobre a senhora, mas não sobre uma questão de pesquisa, mas, assim, minha curiosidade, naquele ano de 80, quando a senhora estava saiu da graduação, fez mestrado, como é que aguçou a vontade de falar sobre cultura, dessa forma de resistência? Como é que isso surgiu para a senhora? Marta, eu já sei que você estava no Festival do Rio, né? Tá. Do cinema. Tem a ver, né? Uhum. Como você sabe? Festival do cinema, eu tento todos os filmes. E aí eu vi a revistinha e vi. Legal. Nos Invencíveis, nos Invencíveis. Conecta com a pergunta dela também, né? Ótimo. Nossa, que pesquisa legal essa da Lei Saraiva, hein? Muito bacana. Acho que vai ser importante. Obrigada. Muito bom. Eu não falei isso, né? Mas está lá no filme dos Invencíveis. Porque eu, logo que me formei, eu fui trabalhar... Bom, eu fiz concurso para o Estado, fui professora do Estado, como professora durante 10 anos, e tive assim, a grande sorte de trabalhar no projeto especial de educação com o Darcy. Era um projeto para jovens de rua, era um projeto de educação juvenil, que depois virou Escola Tia Seata, não por acaso.
E ali eu comecei a trabalhar com educação popular, né? Que era algo que já vinha das minhas militâncias de ensino médio, mas super paternalista e ligada à Igreja Católica e tal. Aí, com a oportunidade, eu convivi com pessoas muito boas, que discutiam muito educação popular, e aí eu fui me formando nessa escola, e aprendendo, assim, me abraçando a discussão de educação popular, que a base da educação popular é a cultura popular, né? E aí a gente criou uma metodologia de trabalhar com as histórias de vida dessas crianças. E eram todas pretas, ali dos morros, do Catumbi, Mineira, todos os morros ali do Estácio. A escola era no Sambódromo. E aí, assim, trabalhar com a história de vida deles era trabalhar com as culturas de rua da cidade do Rio de Janeiro, com as escolas de samba, e com a Tia Seata. O livro do Roberto Moura, lembra, Denise? Tinha acabado de sair. Porque quem bota Tia Seata no mundo é Roberto Moura, que é um autor, um cineasta, que escreve um livro sobre Tia Seata em 82. A gente tem que reconhecer. E eu li esse livro e falei, uau, está tudo aqui. Pronto, está resolvida a história do Brasil. Muito bom. O livro foi um marco, né? E aí a gente começou a batalhar para o nome da escola ser Tia Seata. Então, ali eu tive toda essa vivência de cultura popular e com Joel Rufino dos Santos a discussão, né, do racismo dentro da cultura popular. E daí eu fui muito sortuda. Tá? E tentei aproveitar tudo, né? Marta, é poder aproveitar, que é o que a gente estava conversando um pouco das conexões. A gente tem que estar atento também para os sinais que vão aparecendo, né? E conectar com o que a gente está fazendo, né? Senão a gente deixa passar muita coisa, né? Nossa. Se der, depois vocês vão ver o filme, chama-se Invencíveis, que é sobre a experiência da escola. Por isso que eu estou no filme, porque eu estava na escola. Então, eu fiz entrevista, tem muito material de arquivo. Está bem bonito o filme. Marta, você tem livros do Joel Rufino? Se eu tenho alguns. É porque eu estava procurando um sobre futebol que ele fez. Esse eu não tenho. Eu achei uma parte só. É naquela coleção Primeiros Passos, sabia? Nossa. É verdade. Mas ele. Porque tem vários que já foram, né, estão em PDF e tudo mais, mas esse não está, o que é futebol. Ele adorava futebol. Bem legal, bem legal. Acho que ele era atleta. No livro. Eu acho que ele foi atleta e ele era muito amigo do Afonsinho. Lembra do Afonsinho? Tá. Era um jogador do Botafogo de esquerda. Sim. De esquerda, ele era de esquerda mesmo. O Afonsinho acabou sendo. Caiu no ostracismo porque ele era muito de esquerda para os anos 70. Vou passar aqui então. Olá, Marta. Meu nome é Amanda Quintanilha. Inclusive, já entrei em contato com você, sou da FFP, fiz história lá. Esse nome não me é estranho, que eu não estou vendo seu rosto. Não tem como, ver o rosto não tem como. Não tem como, né? Mas eu estou me lembrando do seu nome. Sim, a gente não conseguiu fazer essa reunião, mas vamos tentar. Eu me formei esse ano, História pela UERJ, FFP também, São Gonçalo. Você é amiga do Emerson, sou. Do Emerson, claro, agora eu juntei. Enfim, seu livro na graduação é um artigo seu, é chegada a hora da... Obrigada, Bombar. Enfim, mas esse texto me atravessou muito na graduação, e eu falei, caramba, eu preciso estudar e falar sobre samba, sobre resistências, sobre Crioulo Dudu, que eram pessoas que a gente, assim, na graduação não ouvia falar. Esse artigo me pegou muito, e eu fiz minha monografia, comecei falando do samba, já ali pelo Donga, né, quando você falou sobre ele, já me interessou muito, porque eu comecei com ele, com o primeiro samba gravado, fui falando do samba também como forma de trabalho, dessa população negra, que não é só resistência, não é só apanhar, enfim,
tem outros sentidos, né? Um deles é o trabalho, né? Como forma de trabalho, samba como forma de trabalho. E também cheguei no 3º capítulo falando dessa indústria fonográfica aqui no Brasil, 1903, 1904, que ela vem tomando uma proporção gigantesca. E no meu mestrado também espero passar desse período e chegar em Vargas, também trazendo esses sambistas negros em evidência desse mercado fonográfico. Enfim, é mais ou menos isso. Poxa, bacana. Eu te respondi o e-mail, né? Sim, você me respondeu também. Eu também. Aí você me respondeu de volta e eu não retornei de novo. Não, você falou que estava muito ocupada, que a gente iria marcar uma reunião. Só que. Me manda de novo um e-mail. Sim, com certeza. Com certeza eu vou mandar. Sabe um músico que eu acho muito pouco estudado? É o Heitor dos Prazeres. Sim, sim. E eu tinha vontade de estudar o Heitor, mas não dá tempo, né, Denise? A gente estudar tudo que a gente quer na vida. Não vai dar. O Heitor foi um articulador político muito importante. Todos eles, né? Todos eles ali. Mas vai fundo. Muito bom, Denise, muito bom. Obrigada. Oi, professora, tudo bem? Meu nome é Luana, obrigada pela aula. Meu nome é Luana, eu sou jornalista, sou aluna de mestrado. O meu projeto vai ser sobre os efeitos do jornalismo, a cobertura factual diária no Rio de Janeiro, em territórios ausentes de políticas públicas. E a gente sabe que esses territórios, sua ampla maioria, são territórios negros, né? Moradores negros, então a africanidade está sendo uma disciplina que me atravessa muito pessoalmente, certamente vai atravessar muitos pontos do meu projeto e ouvir você falar hoje foi um privilégio e tenho certeza que vai engrandecer muito o meu projeto. Obrigada. Nossa, que bacana, né? Jornalistas em ação, adoro. Oi, professora, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom. Tô. Boa tarde, me chamo Lucas. Já trabalhei com a Anicilmar Nogueira no Museu do Samba durante um ano. E aí, nesse meio tempo, eu acabei lendo texto seu, né? Até mesmo na revista. Então, foi minha segunda vez que eu li o texto de você. Enfim, te admiro muito, bastante. Sou bolsista da Denise e estou como ouvinte na matéria dela. Bacana, hein? Que turma boa, Denise! Boa tarde, professora. Me ouve? Ouço. Beleza. Meu nome é Pedro Dutra, eu sou graduado em História pela UERJ de Maracanã e atualmente estou fazendo mestrado aqui no PPFH com orientação da professora Denise, onde eu busco estudar a presença negra nos Zé Pereiras, na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro. Então, tanto a aula da senhora hoje, quanto as suas produções e o texto que a senhora passou para hoje foi muito importante para o desenvolvimento da minha pesquisa, principalmente no primeiro capítulo que eu tento analisar alguns aspectos das peças, as participações negras, enfim. Então, agradecer a sua presença e a sua produção, tá? Obrigado. Olha, depois eu quero saber como é que você vai juntar essas duas coisas. Difícil essa pesquisa, né? Difícil. Que nem eu fiz agora, professora. Vai conseguir, porque a gente precisa dessa informação. A gente precisa dessa informação. Isso é um elo perdido aí muito importante. Ele já ficou nervoso, Marta, aqui. Já queria... Olha, ele volta do arquivo. Aí achei um negócio. Não, eu sei que é difícil, mas você vai conseguir, você está dedicada a isso. Quando a gente está com a pergunta, eu acho que a questão é essa. Às vezes a gente não tem a pergunta. Você está com a pergunta, claro, então você vai achar. Né? Aquela história que procura acha, né? Quem procura acha, tem que estar com a pergunta. Quem não tem pergunta, não acha. A gente antigamente não achava o racismo, porque a gente não perguntava. Isso, exato. Nossa, ótimo, isso mesmo. A gente nem se dava conta. A gente nem se dava conta e vai estudar o racismo no samba.
Deixa Professora, boa tarde de novo, né? Vou me apresentar, mas eu queria fazer um comentário antes, né? A Denise mandou pra gente um vídeo, né, sobre o Cabula, né? Que era uma religião ali no Espírito Santo, né? E ela falou assim, aí no vídeo falava que tinha acabado o Cabula, né? Aí eu falei assim, mas tem um toque no atabaque que se chama Cabula, né? E aí, na aula passada também, que a gente recebeu o professor Rafael Galante, né? Ele veio também, fez uma aula, e falando sobre os sinos, né? O repique nos sinos e tudo mais, e se tocava, né? Um barravento no sino, que é um toque também da atabaque, né? Eu fiquei pensando a sonoridade, né, do barravento, que é um toque muito difícil no sino, né, e pensar como que essas sonoridades, né, da Umbanda, das religiões, estão presentes, como que os festivais de Umbanda, por exemplo, são a continuidade disso, né? Você vai criando novos pontos ali, você compõe, né? Tem associações também ali, grupos, né? Escolas que eles chamam, né? Torcidas e tudo mais. Todo ano é um encontro nacional de todos os atabaqueiros, né, orgãs do Brasil, enfim, é muito interessante, né? Fico pensando em fazer um trabalho sobre isso depois. Mas, enfim, meu nome é Thaís, eu sou doutoranda do programa, também me formei em História na FFP, fiz mestrado aqui. Atualmente eu estou pesquisando sobre, fazendo uma relação entre a proibição dos entambes em Angola, no final do século XVIII, né? E fazendo uma relação com a proibição dos cortejos fúnebres festivos na cidade de Rio de Janeiro, início do século XIX, né? Fazer uma relação dessas proibições e fazer aí uma conexão, né, atlântica aí entre essas duas regiões, pensando a opressão, né? Também os deslocamentos também dessas festas. A gente sabe que se deslocou, a gente tem um Gurufim hoje, mas pensar como que se deslocou essas festas, né? Enfim. Nossa, bacanão mesmo. Eu não estava entendendo o cucumbi. Agora eu entendi toda a trama. Tá ótimo. E a pauta é grande da Thaís, hein? A pauta é longa da Thaís. Mestrado com os cucumbis, né, mais focando nos... Assim, essa coisa dos fúnebres, né? E agora acaba fazendo essa conexão agora com os entambes lá em Angola, né? Então, é um trabalho de fôlego, né? Já estamos no final do primeiro ano, só para deixar tensa, né? Para já aquela... Eu ia falar 4 anos de doutorado? Não, já diminuiu o tempo. O tempo está correndo. Vamos lá, né? Ela hoje estava a gente estava conversando, Marta. Quantas páginas você estava querendo ler na Monumento? Não, é que eu estou falando que agora é o primeiro capítulo da dissertação, da tese. Eu estou em torno de 200 artigos, livros para ler, fora a Monumento Nacional Africana, que são 15 volumes também, né? Nossa, não, essa conexão à África está dramática. Tem que centrar, né? Porque não é isso. Né? Nossa. 15 volumes da África Monumento? 15 volumes da África Monumento. Olha, gente, essa conexão à África é muito valiosa, mas vai fundo. Acho que é importante. Ela esquece, Marta, que existe, né, uma função de pesquisar por palavra, né? Que você não precisa ler os 15 volumes, né? Só isso. Foi só isso. Né? Então, não é tão necessário ler as 15. Porque ela pode ler 15 e descobrir que só tinha, né? 0,03. Então, não é isso. Vamos terminando então, gente, que a gente está com ameaça de chuva aqui. Aqui também. Correr. Gente. Está com a janela aberta agora, né? Vamos lá. Marta, deixa eu só me despedir. Marta, agradecer muito, muito, muito. Valeu, gente. Está conversando. Vamos pensar nessa conversa sobre Moçambiques? Vamos. Acho que a gente podia até pensar num seminário, alguma coisa assim, né? Fazer uma conexão com o pessoal de lá. Nossa, tem uns mestres maravilhosos lá que eu acabei conhecendo. Algumas vezes eles falavam em português, outras vezes eu não entendia nada, né? Porque até acho que quando eles queriam falar o que eu não entendesse, né? Falavam em outra língua. Imagina. Mas foi muito interessante. E alguns estão dando aula na universidade, né? Uau! Professores da universidade, inclusive. Então, tem muita coisa ainda. Vamos dar um tchau para ela, vamos dar um tchau conjunto aqui. Gente, tchau, obrigada, adorei, super acolhimento, adorei demais, obrigada. A gente continua conversando, quero saber tudo depois. Beijo.